percebo, e assim, eu acredito que agora, talvez com a economia melhorando, abra novos campos para concurso. Tá. Pode ser que não abra muito, mas a tendência é que talvez abra. O que a gente percebe é que a capacidade de aprendizado das pessoas está cada dia maior. Eu lembro de um professor meu de direito, para quem não sabe, eu fiz direito, ele mostrava um livro do José Afonso da Silva, que era um constitucionalista. É um cara de direito constitucional. E ele mostrou a época que ele prestou concurso, ele é juiz. O livro tinha umas 400 páginas, no máximo. 300 páginas, 400. Pequeno para um livro de direito. Mas era o livro da época. Não, sim. Hoje, não coisando, só comentando. Hoje você vê foi se avolumando tanto que esse mesmo livro, deste mesmo autor, hoje, já tem mais de 1.300 páginas. Você pega o direito ambiental do Edson Milaré, em 2005, 2006, era 400 páginas, tem mais de 2.000. Exato. E a pessoa que vai prestar o concurso, antigamente estudava 300 páginas, 400. Hoje estuda 1.200, 2.000 páginas. E a quantidade de vagas hoje é menor do que antes. Sim, não, e também... Hoje você lutar por 10 vagas, você luta por 2 vagas. E também hoje em dia todo mundo tem acesso à informação, né? Antigamente você pega lá para 2005, você tinha que às vezes olhar no jornal. Que quando saía edital, quando saía isso, porque a gente não tinha muito acesso à informação. Então você pega antes, 1990, a pessoa tinha que olhar no jornal de fato. E aí que vem a pergunta que eu queria fazer, baseado em tudo isso. As pessoas vão querer continuar estudando ainda, vão querer prestar concurso. Só que cada dia mais a complexidade das matérias estão maiores e a quantidade de vagas menores, ou às vezes a quantidade de candidatos está muito maior também, até pelo fato de não abrir muito concurso, quando abre uma inunda de gente. O que essa pessoa que quer prestar concurso, fala algumas coisas que ela precisa ter em mente, ou método de estudo, ou enfim, quando alguém vai te procurar, claro que uma mentoria ela é longa, e isso só através de uma mentoria que você consegue desenvolver plenamente todos os tópicos, mas desenvolve alguns agora pra gente, dá umas dicas. Dica pro concurseiro. Por exemplo, uma das dicas principais é saber o que você quer. Qual concurso? Porque hoje em dia aumentou a dificuldade, então não dá mais para eu prestar, por exemplo, para fiscal ambiental, agora saiu da Polícia Federal, também vou prestar, e saiu do IBAMA, também vou prestar. Eu tenho que focar naquele concurso que eu quero, porque eu vou ter que tirar uma nota mais alta. E a quantidade de matéria ela é muito grande. E o principal, eu vou trabalhar aquilo, e às vezes eu posso trabalhar para minha vida inteira. Você vai querer trabalhar naquilo? Beleza. Então vamos ver os bons concursos que tem naquela área. Na área ambiental, por exemplo, eu vou falar. Quais são os bons concursos? Algumas prefeituras pagam bem, a estrutura é legal, você pega alguns estados, pagam bem, e tudo isso dá para você saber de duas formas. Uma é você olhando o plano de carreira, se tiver, para você saber qual que é a progressão do salário, que é assim, o plano de carreira é a estrutura que tem mais ou menos aquela, por exemplo, a prefeitura. A prefeitura tem um conjunto de funcionários, esse conjunto de funcionários tem um plano de carreira. Eu entrei lá depois de 3 anos, vou ter um aumento, alguma coisa assim e assim por diante. Então eu consigo ter uma previsão de quanto vai ser meu salário daqui a 10 anos. Diferentemente do iniciativa privada, você não tem um deslocamento de cargo. Hoje eu sou fiscal ambiental, amanhã eu vou ser coordenador ambiental. Não vai. Você vai continuar sendo fiscal ambiental, a não ser que você pegue um cargo de comissão. Sim. É diferente. Aí você para de ser fiscal ambiental e você vira cargo comissionado. Então você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Então, tanto o plano de carreira. Segundo, que é muito importante, é portal de transparência. Dá uma zoiada no salário dos outros. Para saber se de fato ganha bem ou não. Aí você pega, por exemplo, um funcionário do mesmo cargo, fiscal ambiental. Geralmente quando você clica lá, assim, no portal de transparência do município, do estado, ou federal, todos têm. Você clica lá, fiscal ambiental, sei lá, de São Paulo. De São Paulo, você clica lá nele, 98, o cara ganha tanto. Beleza, vamos tentar achar um recente. 2020, o cara entrou no concurso. Ganha bem menos. Então quer dizer que a progressão do salário é alta.
Então quer dizer que pode ser que eu entre com um salário baixo, só que eu termino com um salário muito alto. Existe um exemplo de concurso, que agora eu não vou me ater direitinho ao lugar onde é, mas o salário era tipo R$3.000, só que a hora que você entrava, a produtividade era infinita. O cara no primeiro ano já tirava 10,5, 12. Salário base 3. Então quando você sabe, dá mais ou menos pra você saber qual é a expectativa. Por exemplo, vou morar em São Paulo, qual salário é bom pra lá? Se eu ganhar, por exemplo, sei lá, R$10.000 aqui em Poços, tem uma vida bacana. Se eu ganhar R$10.000 em São Paulo, vai ter uma vida bacana onde? Onde você vai morar? Você quer ter filho? Vai pagar a escola? Talvez R$10.000 não seja tão bacana assim em São Paulo. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Vou, por exemplo, ser analista de alguma coisa aqui em Poços. Belo Horizonte é a mesma coisa? Não. O salário é o mesmo. É a mesma coisa. Só que talvez o salário não seja tão interessante para lá. Então tudo isso tem que ser levado em conta na hora da escolha do cargo. A partir do momento que você escolhe o cargo, você vai vendo onde você está pisando, você foca nas matérias que geralmente elas se repetem. Pode ser que algum concurso peça mais uma coisinha específica para cá, outro para lá, mas geralmente as matérias se repetem. E conforme você vai estudando os concursos, você vai repetindo aquela matéria, estudando mais, aprimorando, fazendo mais questões e assim por diante. E vai Mas, por melhorando. exemplo, você comentou que, por exemplo, Você tem direito de preferência. eu ia prestar para o IBAMA. Aí eu ia prestar também para a Polícia Rodoviária Federal. As matérias são conflitantes, porque talvez, por um lado, eu vou ser um fiscal, por outro, eu vou ser um agente. Vou ter que saber bastante sobre lei de trânsito. Mas se eu prestar um IBAMA e prestar um Secretaria Estadual do Meio Ambiente, aí já tá tranquilo, pode continuar. Sim, aí geralmente você vê se os editais batem. Por exemplo, se você pega Ministério do Meio Ambiente, para ficar mais fácil. Ministério do Meio Ambiente, aí você pega as matérias e o IBAMA. Geralmente elas batem. Pede direito administrativo, constitucional, direito ambiental, específico, assim por diante. Mas, por exemplo, se eu pegar Copasa e IBAMA, vai ter muita coisa. Por exemplo, se eu estou estudando para Copasa, quero ser biólogo da Copasa, e vou estudar pro IBAMA, eu vou ter que começar uma série de direitos ambiental não, administrativo, constitucional, que não tem na Copasa. Então, muito provavelmente, nessas matérias eu vou mal. E na Copasa, isso eu já estou sabendo mais. Então, eu tenho que pegar mais ou menos concursos afins. O que geralmente faz? Você pega um concurso que abrange uma certa gama de matérias que dê para você colocar outros concursos menores no meio dessa trajetória. Por exemplo, é mais fácil eu estudar para o IBAMA e no meio do caminho surgir Copasa e eu passar do que eu estou estudando para Copasa e quando vê surge o Ministério do Meio Ambiente eu passar. Porque ele é muito maior edital. Eu tenho que estar preparado para uma série de coisas que o outro não tem. Então eu consigo fazer desse jeito. Pego um concurso maior, surgiu alguns menores que as matérias são mais ou menos parecidas, eu presto também.